Hoje vamos de anime de romance. O anime começa com um garoto convidando pessoas para visitar o clube de ciências, onde ele vendia acessórios e flores preservadas. Mas naquele dia ele descobriu quão ruim vendedor ambulante ele era. Teve tanto trabalho e só conseguiu vender 5 de 100. Se ele conseguir vender todo o resto amanhã, mas isso é impossível. Ao voltar para o clube de ciências, foi recebido por uma linda garota, que estava aguardando ansiosamente pela sua chegada. Logo ela perguntou onde é que ele estava. Afinal ele não pode sair e largar sua lojinha sozinha. Ela fala que algumas meninas passaram por ali mais cedo. Por um momento ele acaba se alegrando, mas logo fala que mesmo ele estando ali, ninguém iria comprar nada. Ele só não esperava que elas haviam comprado. Ao todo foram 15 clientes, com um total de 27 peças vendidas. Ele fica feliz, mas acaba travando e desviando seu olhar. Isso porque ele não sabe lidar com garotas bonitas. A garota pergunta do porquê ele precisa vender sem acessórios. Ele quer saber como é que ela sabe disso e ela revela que o Sato Sensei do clube de ciências já havia lhe contado. Bom, ele não consegue resistir ao olhar de uma garota bonita e decidiu confessar tudo pra ela, mas ele tem medo dela tirar sarro da sua cara. Basicamente, seu sonho é um dia abrir sua própria lojinha e vender seus produtos, mas seus pais querem que ele tenha uma renda estável. Daí eles acabaram brigando e eles disseram que caso ele consiga vender sem acessórios no bazar do colégio, mas antes dele terminar foi interrompido pela garota que estava tirando sarro da cara dele. Ela fala que é óbvio que seus pais iriam contra aquele plano infantil e fica chamando ele de bobão, mas ele pergunta do porquê disso. Eles nem se conhecem, ele não deveria estar falando aquilo pra ela. Ela pergunta quantos acessórios faltam para serem vendidos. Ele fala que 68. Então ela diz que dá pra dar um jeito e que é melhor ele se preparar pra vender todos eles, pois amanhã pode deixar tudo com a Inuzaka Hamari, ela mesma. Alguns anos se passaram. Agora eles estavam no ensino médio. A Himari cortou seu cabelo e tá muito popular com as garotas. Aquele bazar ocorreu há 2 anos atrás. No dia seguinte, graças a ela, nosso garoto conseguiu vender todos os acessórios. Hoje em dia ele vende na sua lojinha online, por meio da loja de conveniências da sua família. Afinal, menor de idade ganhando dinheiro sozinho poderia causar problemas. Nosso garoto vive no seu próprio mundinho. Afinal, não existe nada melhor do que trabalhar sozinho. Suas irmãs falam que ele é muito fechado, mas esse é seu jeito, não tem muita coisa pra mudar. Como um criador, é na solidão que ele encontra sua inspiração. Isso até a Himari aparecer agarrando ele pelas costas. Ele fala para ela não abraçá-lo tão de repente enquanto está trabalhando, mas ela não teve outra opção, afinal ela já estava ali faz 1 hora. Ela senta no colo dele e fala que por hoje chega. Ela já havia visto seu olho brilhante, mas ele acabou ficando com vergonha. E a Himari grudenta se jogou nas costas dele. O pensamento comum é que ele deveria ser grato por ter uma linda garota grudenta como ela perto dele o tempo todo. De fato, ela é muito bonita, ele pensa. Bom, ele diz ter lembrado da época do bazar, quando o cabelo dela era muito maior e era mais bonito. Ele se levanta e pede para que ela o solte, mas ela fala que não vai rolar. Aquele é seu lugar especial, apertando bem forte o pescoço dele. Afinal, ela fala que ele é o garoto com o pescoço mais gostoso de apertar em todo o Japão. Alguns anos atrás, nosso guri perguntou do porquê ela havia ajudado ele com as vendas. Basicamente foi porque ela gostaria de abrir uma loja de flores e estava disposta a ajudar nosso guri. Bom, mas na verdade ela só estava de olho na gargantilha que ele estava fazendo. Ela tentou falar com o nosso garoto, mas acabou sendo ignorada. Ela também sabe que ele cuida das flores do jardim todos os dias, e ele havia dado o nome para cada uma das flores, além de ter chorado quando as cortou. Quando ela viu que o bazar não estava indo nada bem, pediu ajuda para seu irmão, mas isso acabou lhe custando muito caro. Então ela fala que nosso guri agora lhe deve um favor. Ele pergunta o que exatamente ela tem em mente, e ela responde falando que quer ficar com seus olhos, e roubou o sanduíche do Natsumi quando ele ficou sem entender nada. Mas ela fala que não é no sentido literal da coisa. Ela apenas adora o brilho nos seus olhos quando ele tá trabalhando em seus acessórios. Então ela fez ele prometer que somente iria mostrar aqueles olhos cheios de amor pra ela. E pra isso ela vai vender todos os seus acessórios, compartilhando esse destino como melhores amigos. A flor em seu pingente representa amizade, cooperação e nunca se separa. Agora voltamos ao tempo atual. A Himari acabou recusando uma agência de talentos. Isso porque ela precisa se esforçar para promover os acessórios do Natsumi. Afinal, eles são melhores amigos. Mas caso ele não abra sua loja até os 30 anos, tudo que vale restar é casar com ele. O Natsumi manda que ela pare com isso. Afinal, foi por causa dessa brincadeira que o irmão dela passou a chamar ele de cunhadinho. Bom, ela fala que o irmão dela gosta muito dele e não vai parar até que o Natsumi se case com outra pessoa. Mas ele fala que antes disso precisa arrumar uma namorada. Pô, a amiga dele fala que ele não vai atrás de uma porque ainda pensa na sua primeira paixão do primário. Ela fala que é legal ser um sonhador, mas ele precisa começar a olhar pras garotas de verdade. O Natsumi diz que se ela não ficasse grudada durante o dia inteiro nele, talvez ele pudesse arrumar uma namorada. Bom, mas ela já teve vários namorados. Cê é louco, não compensa. Essa daí não compensa não. Mas acontece que não deu muito certo. E quando eles terminavam, saiu espalhando por todo o colégio que havia sido culpa do Natsumi. Isso porque quando a Himari estava com seus namoradinhos, ela vivia falando sobre o seu melhor amigo, sem contar que ela não ficava com eles por gostar. Na verdade, era mais um passatempo. O Natsumi pergunta se ela realmente não pretende se casar até que ele abra sua lojinha. E ela fala que sim, mas pode acontecer dela acabar em um casamento arranjado. E
E vai ser com um velho acabado, cheio de mão gordurenta. E ele vai macular o seu corpo. O Natsumi fala que ela é maluca. Ele pergunta se essas coisas de casamento arranjado ainda existem e ela fala que sim, principalmente depois do ensino médio. Ele fala que se isso for o caso, não tem problema em se casar com ela, mas é lógico que ela tava tirando o sarro com a cara dele e caiu na risada. Bom, naquela noite ele recebeu uma encomenda e ao ver o endereço acabou se recordando sobre o passado. A Himari havia lhe dito que namorar é muito chato e que gostaria que todos os caras fossem igual ao nosso guri, mas ela não sabia nada sobre romance e muito menos nosso guri. Daí eles fizeram uma promessa de que caso os dois cheguem aos 30 anos solteiros, eles iriam morar juntos. Só que o Natsumi disse que de jeito nenhum ficaria com ela. Vocês pensam que ela ficou triste? Nada disso, pelo contrário. Aquele havia sido seu primeiro pé na bunda e deixou ela muito feliz. Depois disso, ele foi entregar os lotes de pedido daquela noite. Dia seguinte, no colégio, a Himari estava sendo paquerada por um cara aleatório. Mas ele acabou falando mal do Natsumi, falando que eles dois não combinavam nada. Ela pergunta se isso era da sua conta. O imbecil que não vê o valor do Natsumi não tem direito algum de julgá-lo. Ela se pergunta se poderia haver amizade entre homem e mulher. E ela mesma responde que sim. Senão, não haveria como explicar os sentimentos que ela tem por ele, o desejo de apoiar seus sonhos. Não é como se ela quisesse dormir com ele ou beijá-lo. Se ela quisesse isso, não iria tão longe. Ela pensa, se o Natsumi arrumar uma namorada, ela vai ter que aceitar a relação entre eles dois. Afinal, se separar só porque ele arrumou uma namorada, seria muito triste. Enquanto isso, o Natsumi estava comprando algo, até que ele viu uma linda garota andando pelos corredores. Ele simplesmente travou. Isso porque ele não sabe lidar com garotas bonitas. É meio contraditório, né? Mas ele utiliza as meninas bonitas como referências para seus acessórios. Enquanto ele secava ela de cima para baixo, de baixo para cima, ele percebeu que ela estava usando um acessório, mas ele acabou quebrando. E a garota ficou muito triste e ele se ofereceu para consertá-lo. Isso porque ele sentiu atração pelo seu cabelo escuro. Mas a garota foi ignorante, ele acabou fugindo do local sem olhar para trás. Depois disso, ele falou tudo o que havia acontecido para Himari. E lógico que ela ficou enchendo o saco dele, perguntando se ele iria se confessar para ela. Ele acabou perdendo a paciência e gritando com ela no meio da aula. E levou uma bronca do professor enquanto a maluca tava tirando uma com a cara dele. Depois ela estava tentando consolar nosso garoto, falando que ele deveria ficar feliz porque alguém ainda tem a primeira peça da sua lojinha. Mas ele não se lembra de um dia ter visto aquela garota. Daí o mulherengo do colégio chegou pra falar com o Natsumi. Ele não se dá muito bem com a Himari. Afinal, os dois ficam disputando a companhia do Natsumi. Anki escondeu, mas ela mostrou o dedão do meio pra ele. Daí, meu amigo, ele solta essa bomba. Esses dois já namoraram no fundamental. Mas a Himari não gosta de lembrar do passado com ele. Ele fala que não sabe o motivo de tanto desprezo dela. A Himari simplesmente gritou pra todo o colégio ouvir que ele estava namorando com 5 garotas ao mesmo tempo. Bom, resumindo a parada, o garanhão foi até o Natsumi porque aquela garota gostaria que ele consertasse a sua pulseira. E a Himari acabou reconhecendo ela como a garota que o Natsumi gostava no fundamental. Olha aí, que mundo pequeno. Bom, daí ele foi tentar consertar a pulseira, né? E ele percebeu que já estava bem desgastada. Essa menina também não bate bem da bola. Ela começou a ameaçar o Natsumi com sua cara feia. Lógico que a Himari chegou pra proteger seu macho. Afinal, Enochi estava fazendo uma cara assustadora. Até ela mesma se assustou quando se olhou no espelho e caiu pra trás, se esborrachando no chão. A Himari começou a tirar uma com a cara dela, mas foi agarrada pela Enochi. Parece que no passado a Himari pegou seu chaveiro e seus brinquedos favoritos. Pô, as duas começaram a brigar do nada. E a Himari começou a apertar os bustos dela. Depois de muita briga e confusão, finalmente as coisas se acalmaram e o Natsumi consertou seus acessórios. Mas vocês sabem que quando ele tá trabalhando, ele fica completamente focado naquilo, né? Então a Himari aproveitou a situação pra tirar uma com a cara dele também. Depois disso, todo mundo foi pra casa. O Natsumi foi andando, enquanto a Himari e a Enochi foram pro ponto de ônibus. Daí a Enochi pergunta se a Himari já havia recebido uma declaração de amor de alguém que ela nunca havia visto. Sua mãe sempre lhe dizia que só uma pessoa de bom coração era capaz de criar coisas que tocam no coração de outra pessoa. Ela não fazia ideia de quem seria essa pessoa, mas sabia que ela estava por perto. Basicamente, era o Natsumi. A Himari finalmente percebeu o quão arrogante ela era, achando que somente ela sabia reconhecer o valor do Natsumi. E a ideia da sua amizade estar acima de tudo era apenas um mero desejo seu. Parece que essas duas aí vai disputar o nosso guri. Com quem vocês querem que ele fique? Eu confesso que a Himari, né, tem um jeitinho, mas ela já ficou com um monte aí, parece rodada. E a outra é bruta. Mas vamos ver no desenrolar da história. Se assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, seu comentário. Assim iremos ter novos episódios o mais rápido possível. O episódio 2 começa com o protagonista pensando há quanto
tempo ele não falava com a garota fora a Himari. A irmã dele finalmente havia acordado, muito cansada pois havia trabalhado durante toda a noite. Mas nosso garoto também parece estar bem desanimado. Isso porque ele não é muito bom em lidar com mudanças. Pô, mas ele fica o dia inteiro sentado fazendo acessórios. Ela quer saber que tipo de mudança tem no seu mundinho fechado. Daí ele falou sobre a menina que pediu para que ele consertasse sua pulseira. Bom, ela fala que pode ser uma experiência boa. Afinal, tudo que ele faz se baseia na imagem da Himari. Ultimamente, seus acessórios andam sem criatividade. Tudo igual, tudo semelhante. Todos parecem com a mesma vibe, parece até um jardim congelado no tempo. Ela fala que falta um pouco de romance, ou talvez o desespero de um coração partido. Mas ele fala que as vendas estão indo muito bem. Mas isso não é verdade não. Ele deve se lembrar do acordo que fizeram. Se ele não abrir sua própria loja até os 30 anos, vai assumir a lojinha da família. Ou ele pode se casar com a Himari rodada. Aí ele paga a aposentadoria da irmã, porque já vai ter uma garota bonita e atenciosa ao seu lado. No fim, ela tem toda a razão. Poucos clientes voltam para comprar sua mercadoria. Afinal, ele sempre considerou seus acessórios uma peça única. Mas isso não passa de desculpinha fajuda. Enquanto isso, no corredor, a Enochi estava conversando com o garanhão do colégio. Ele quer saber como havia sido sua conversa com o Natsumi. Ela fala que não aconteceu nada demais. Bom, então ele pergunta se ela ao menos perguntou pra ele. Afinal, ele é seu escudo nessa aventura romântica. Só que a Enochi nunca havia pedido sua ajuda. Daí a Himari apareceu, mas vocês sabem que ela não se dá muito bem com Makishima. E logo os dois começaram a discutir. Mas uma dupla de garota apareceu chamando Makishima pra ver suas rebatidas. Essa daí são as calouras do grupo de tênis que ele tava tentando chegar junto. Rapidinho ele foi pra não perder o embalo. Agora a Himari fala pra Enochi que teve uma grande ideia. Isso aí tá cheirando a problema ruim. O Natsumi tava no jardim regando as flores do colégio, até que a Himari apareceu estragando sua paz. Hoje ele não vai trabalhar e vai embora assim que terminar de regar as flores. A Himari propõe ajudar ele. Ela percebeu que seu amigo estava perdido em pensamentos durante a aula. Ele conta que para sua próxima peça ele vai precisar de algumas mudanças, usando o conceito paixão, romance e coração partido. Ela começa a rir da cara dele perguntando se ele tá se interessando por um romance. Ele conta as ideias da sua irmã e a Himari concorda com tudo que ela disse. Afinal, o público-alvo deles são meninas, e meninas adoram romance meloso. O Natsumi pergunta se não é ela que fala que não entende desse tipo de coisa. De fato, ela não entende, mas os garotos estão sempre atrás dela. Daí ele pergunta o que é o amor. A Himari fala que é beijar na boca e fazer coisas apetitosas. Pô, mas isso daí é só desejo carnal. Moleca rodada não gosta de gente assim. A Himari fala que a atração carnal talvez seja um receptor para uma atração romântica. Ela até pergunta o que deixa o Natsumi excitado. Será os melões enormes? Ou talvez um cabelo preto com manchas vermelhas? Ela até pergunta se ele tá querendo beijar em noite. Pô, mas essa menina é maluca, cara. Ela pensou que seria mais fácil imaginando um modelo em mente. Não é como se ela estivesse testando sua compatibilidade. Mas o Natsumi nunca olhou pra uma garota com vontade de beijar. O garoto é puro. A Himari pergunta se ele tá querendo tentar, mas ele recusa. Ele não é galinha pra sair beijando qualquer uma por aí que se oferece. Mas a Himari fala que nenhum deles conseguiu imaginar o que é querer beijar alguém. Ela quer experimentar pra saber qual é a sensação. Ou seja, ela quer porque quer beijar o Natsumi. Todavia, isso não é motivo pra beijar uma amiga, né? Mas a Himari atacante puxou ele pelo braço e perguntou qual a diferença em ficar de mão dadas e beijar na boca. Mas falando isso, parece que o Natsumi é um nerd triste que só em ficar de mão dadas com a garota. Aí ela começou a atiçar o garotão. Dedinho na boca, beicinho pra cima. O Prota pensou que era uma brincadeira, mas ela tá com as bochechas coradas e seus olhos brilhando. Ela puxou sua gravata. Os dois estavam prestes a se beijar, ela é muito linda. O Natsumi se entregou. Do nada ela começou a rir, provocou pra nada. Eu virava as costas e ia embora, nunca mais falava com ela. Mas como um pedido de desculpas, ela pede pra que o Natsumi deixe o sábado à tarde livre, só pra ela. O que vai acontecer é segredo. E finalmente chegou o sábado, o irmão da Himari tava com saudade do seu cunhadinho. Assunto vai, assunto vem, o garotão fala que o Natsumi tem muito talento como fabricante. E sempre que ele quiser, pode ir trabalhar na sua casa. Beleza, o irmão da Himari deixou o Natsumi no shopping. Enquanto isso, ele foi até o escritório descer a mão nos inúteis da gerência. Mas bem que ele queria sair com o Natsumi. Essa daí é a vida cansada de um trabalhador. A Himari já estava lá e começou a meter a lenha no estilo do Natsumi. Uma garota linda e fofa e fashion está aqui esperando por você. De fato, a Himari ficou muito fofa com essa roupa. O Natsumi fala que o irmão dela estava com tanta pressa que não deu tempo dele se arrumar direito. Bom, mas a Himari fala que hoje eles têm um convidado especial, então ele deveria vir ao menos arrumado. A noite tava por lá. Aí vem coisa, viu? Eles foram até o café, mas o clima tava estranho. Outro dia o clima tava mais descontraído. A Himari pergunta qual vai ser o próximo produto do Natsumi. Bom, ele ainda não pensou nisso, mas a Himari fala que não pode continuar assim, ele precisa de coisas novas. A Enochi concordou em ser modelo temporária dele. Uai, mas essa doida contou que o Natsumi faz os acessórios. Mas ela nem precisou, a Enochi já havia percebido sozinha. Ela também perguntou como ela poderia agradecer por ele ter consertado sua pulseira. Então tá aí, né? Uma mão lava a outra. Pô, mas o Natsumi pensa
pensa que já é difícil trabalhar com a Himari. Imagina agora com duas beldades. Além disso, né, é muito repentino. A Himari fala que mudar de modelo é exatamente a inspiração que o Natsumi precisa. Eles podem tirar foto da Inoue na confeitaria. O próximo feriado vai ser tranquilo de clientes. A Inoue, coitada, toda tímida, foi ligar pra mãe pra pedir permissão. O Natsumi fala que a Himari tá forçando muita barra. Mas ela fala que a Inoue é tão tímida quanto o Natsumi. E se não der uma forcinha, a filha não vai andar. Como assim, maluca? É segredo. A cena muda pra lojinha de acessórios, onde o humor do Natsumi havia mudado completamente. Quando ele fica assim, não pense em mais nada. A Himari grita pra ele não esquecer da Inoue. Depois eles começaram a experimentar os acessórios na Inoue. Ela é muito bonita, combina com tudo. A Inoue pergunta o que ele tava fazendo. O Natsumi responde que estão vendo as cores quentes que combinem com ela. Ela acha tudo isso esquisito. E a Himari fala que realmente o Natsumi é muito esquisito. Tão esquisito ao ponto de falar sozinho em uma loja de acessórios. O Natsumi ficou envergonhado, mas isso fez a Inoue sorrir. Bom, a Himari fala que a pele da Inoue é linda. E seria bom se eles levantassem seu cabelo. O Natsumi tem fetiche em nuca. Bom, ela concordou em colocar um colar. Ele fez rapidinho pra Himari não ficar fazendo piadinha. Mas a Inoue ficou toda vermelha. Parece que o plano da Himari surgiu efeito. Mano, eu não gosto dessa menina. Ela falou com toda a boca que o estilo da Inoue é sexy. A Inoue pegou ela pelo pescoço igual a galinha. Beleza, já pegaram os acessórios o suficiente. Agora eles irão testar algumas flores e depois criar um novo produto. A Inoue viu uma árvore florida e ficou apaixonada. Ela fala que é como daquela vez, mas o Natsumi não se lembra e ela acabou ficando triste. Graças a Deus, a Himari saiu pra comprar sorvete. Ela decidiu apoiar o amor desses dois. Ela sempre soube que só ficaria com o Natsumi até que alguém aparecesse. Enquanto isso, a Inoue estava pedindo desculpas ao Natsumi. Por conta de mais cedo, ela fala que aquilo foi culpa da Himari. Ele pergunta se elas são amigas desde o primário. Ela fala que não, mas ia sempre com a mãe dela levar bolo na casa dela. Naquela época, a Himari era muito quieta e sempre tava no canto lendo. E a mãe da Himari pediu pra Inoue ser amiga dela. O Natsumi nunca iria imaginar isso. Daí, né, ele pergunta que tipo de flores ela gosta. Ela gosta das grandes, de fato combina muito com ela. Ela fala que ela é tão linda que nem uma flor grande ofuscaria seu volume. Rapaz, ela ficou corada, já tô chipando. A outra é rodada, eu não gosto de mulher rodada. Eu já disse que não gosto de mulher rodada. Bom, então, Natsumi escolheu tulipas. Ela representa amor e consideração. Elas mudam dependendo como florescem. Pô, mas ele tava sendo muito esquisito e acabou pedindo desculpa. Mas a Inoue pergunta do porquê. Bom, ele nunca gostou de futebol, nem beisebol e nem tem amigos. Já disseram várias vezes que ele é um cara chato pra burro. A Inoue agarra ele pela blusa e pergunta do porquê ele gosta de flores. Ele pergunta se ela realmente quer saber e ela fala que sim. Rainha da noite. Ela floresce por apenas uma noite, mas seu aroma é tão cativante que os floristas não conseguem não plantar. No ensino fundamental, ele foi com a família até um jardim botânico e acabou se perdendo lá dentro. Uma garota também havia se perdido. Ele procurou seus pais com ela e, usando sua mesada, ele comprou uma flor pra ela. Ela levou pra casa como lembrança dele e falou que iria usar todos os dias. Foi aí que começou o interesse dele pela floricultura. Eles sonham de reencontrar aquela garota, mas a Inoue começou a falar com detalhes sobre aquela flor e sobre aquele dia, e como ela odiava a cor do seu cabelo. Mas depois daquele dia ela deixou de odiar. Aquela garota era a própria Inoue, e a flor que ele havia lhe dado de presente representa beleza, delicadeza e um novo amor. Depois eles trocaram contato, mas a Himari já havia ido embora. Ela estava chateada. Ela adora os dois e sabe que eles irão ser muito felizes juntos. Como ela não ficaria animada com isso? Mas ela nunca havia visto os olhos do Natsumi brilhar daquela maneira. Naquele momento ele parecia estar tão distante que ela não conseguiu voltar, mas ela não sabe por quê. E tomara que continue assim. Eu odeio mulher rodada. Se o Natsumi ficar com ela, eu vou bater na casa do autor.